Paz seja convosco, boa tarde a todos. Feliz sábado. Irmãos, eu vou dar continuidade aqui ao vídeo que fala onde será estabelecido o reino de Deus. Esse é o vídeo 2. O vídeo 1 está lá na playlist Evangelismo. Então, como está escrito aqui, a criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará mal, nem destruição nenhuma haverá em meu santo monte. Então, em continuação com o primeiro vídeo, nós terminamos aí em dizer que os 1000 anos serão literais, porque nós não andamos vendo por aí criança colocando mão na cova de víbora para que nenhum mal aconteça, né? Então, para que nós possamos identificar se estamos ou se já estivemos no reino milenar de restauração na terra, nós precisamos estar observando as escrituras, observando que Isaías 11:6 ainda não teve seu cumprimento. Então, terminou aí o primeiro vídeo. Agora vamos passar para o segundo vídeo. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torto se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Isaías 44. Bem, naquele grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso que a Bíblia descreve, para que possa acontecer num futuro a descida da Nova Jerusalém, todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torto se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, acontecerá o contrário. Hoje, o que é monte será abatido, se transformará em plano. E o que é plano se transformará no monte. Então, quando Ezequiel profetiza que na segunda vinda do Messias abrirá uma fenda no meio entre a Porta Dourada e os jardins, Porta Dourada na parte oriental e os jardins do Getsemane. Então, ali haverá um terremoto que fenderá no meio e subirá um monte, ali onde é Jerusalém, subirá um monte, que é o Monte Santo, onde esses 7 livros que eu selecionei falam todos eles no Monte Santo e na Montanha Sagrada. Então, todo monte, todo outeiro será abatido e tudo que é torto se endireitará e o que é áspero se aplanará, para poder receber restauração e receber a Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 22, quando haverá a descida da Nova Jerusalém. E não devemos caminhar na contramão das Escrituras. Enquanto o Messias está retornando para entrar pela Porta Dourada na sua segunda volta e reinar o seu reino de restauração, para preparar a descida da Nova Jerusalém, tem muitos aí que estão querendo andar na contramão e ir para o céu. Mas não é o nosso caso. Nós estamos aguardando o reino milenar, o reino de restauração. Então, no final, a Nova Jerusalém
será como o apóstolo João viu, descendo do céu, e via a Nova Jerusalém que descia do céu adornada. Vocês podem estar lendo esses livros em casa, todo o capítulo. Agora vamos para Isaías 49. Você que traz as boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Isaías 49. Então, quando esse alto monte for formado, as pessoas que ali estiverem, elas gritarão em alta voz e terão aqueles atalaias pedindo que as pessoas gritem com alta voz, deem gritos, erga a voz, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Esse alto monte, ele será estabelecido e será o início do reino milenar, estabelecimento de Jerusalém. E depois da sua restauração, o Messias entregará o reino a Deus, o Pai. O Messias entregará o reino a Deus e Pai. Está lá em 1 Coríntios 15, 24, que diz: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. E o último inimigo a ser vencido será a morte, onde depois, no final do reino milenar, não haverá mais a morte, o último inimigo a ser vencido. Mas aqui, ainda no novo monte, no Monte Santo, terão pessoas trazendo as boas novas a Sião, subindo nesse alto monte, gritando, convidando as pessoas a gritarem: olha, aqui está o seu Deus, venham. Zacarias 6, 12, 13. E fala-lhes, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre os ofícios. O Monte Santo do nosso Rei Jesus, onde ele reinará, é de lá que sairão as leis e os ofícios e os concílios de paz entre Oriente e Ocidente. Os ofícios de paz entre judeus e árabes. Ele, o Machia, o rei, estabelecerá o reino e depois entregará o reino a Deus, o Pai, como está lá em 1 Coríntios 15, 24, que eu acabei de recitar. Então, os ofícios de paz entre judeus e árabes, ele, o Machia, o renovo, o Machia que é o nosso renovo. Ele, o Machia, o rei, estabelecerá o reino e depois entregará a Deus, o Pai. Não é o anticristo, não.
Alguns andam ensinando por aí que o anticristo é o renovo, que assentará no... O anticristo não vai assentar no trono do Messias, não. Anticristo não é, nunca foi, nunca será renovo. O renovo é o Messias. O anticristo nunca conseguiu concluir conselho nenhum de paz. E nem um líder global, muito pelo contrário. Nunca conseguiram estabelecer a paz, nunca. E não vão conseguir, porque o estabelecimento das leis, dos ofícios e o concílio de paz entre Oriente e Ocidente será estabelecido no reino do Messias, do Rei Jesus. Então, nenhum líder global, e também não é Gog, o Oriente com Putin não vai conseguir, nenhum deles. Quem irá conseguir promover o concílio de paz entre Oriente e Ocidente será no reino vindouro, que está próximo, o reino do Messias. Em hebraico, a gente pronuncia Mashiach. A segunda vinda, na sua segunda vinda, ele estabelecerá. Não é ONU, de jeito nenhum, não é nenhuma Assembleia Legislativa atual, nem Casa Branca. O renovo é o Messias. Ele é o renovo. Zacarias 6,15. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. E então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou. Zacarias profetizando. Para trazer esse anúncio. Isso só ocorrerá se agirdes com chamar. Ou seja, obediência cuidadosa e fiel à voz de Yahvé, que é uma transliteração, uma tradução do nome do Eterno, Deus, Yahvé, o Senhor vosso Elohim, Deus. Zacarias 6,15. Então, se houver obediência cuidadosa, virão grande quantidade de pessoas de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Do contrário, não. É muito importante a gente observar isso. Com toda certeza, não vai demorar muito para que essa profecia do profeta Zacarias se cumpra em nossos dias. Nós somos a geração que assistiremos à segunda volta do Messias. Aleluia. Bem, tudo concorrerá para se trazer à tona os achados de Ron White, né? Porque nós podemos observar que não vai demorar muito tempo e o governo de Israel colocará à tona a família de Ron White, já se pronunciou em que no tempo certo eles entregarão a fita gravada quando Ron White achou a arca, né? Com todos os artefatos, inclusive a menorá, para substituir aquela menorá que está ali em Jerusalém atualmente, pela menorá, a verdadeira menorá, que já foi encontrada por Ron White, mas está esperando o momento do Eterno para que seja devolvida à praça ali em Israel. Mas eu acredito que Deus ele providenciará proteger seus artefatos
no dia do grande terremoto, no grande e terrível dia do Senhor. Mas, enfim, uma grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo. E isso se houver obediência cuidadosa e fiel à voz de Deus Todo-Poderoso. Zacarias 8:3. Vamos lá para Zacarias 8:3. Que insistência dos profetas com o Monte Santo, em abordar o Monte Santo. Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o Monte Santo. Não será uma montanha qualquer, né? Será uma montanha sagrada, uma montanha com força rejuvenescedora, com força capaz de rejuvenescer, de regenerar. Zacarias 8:7-8. Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Então, as elites que vêm promovendo aí a guerra híbrida, essa guerra que vem se estruturando aí, podem se preparando para o que virá para eles. Bom, eu vou escrever aqui no quadro Zacarias 8:7-8 e conversar um pouquinho. Zacarias 8:7-8. Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Bem, lá no Oriente, agora nessa dominação da elite oriental, dominando ali a parte da Ucrânia, tem povo de Deus ali. Mas tem palavra profética que eu estou falando aqui agora, da parte do profeta Zacarias. Salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Do Ocidente, dessas elites ocidentais, que vem aí tentando dominar com sua guerra híbrida. Então aqui é uma promessa que o Eterno, quando ele, porque as escrituras dizem que só ele, só o Eterno sabe o dia e a hora que vai enviar o filho dele. Então, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e traz-lo-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então, isso não acontecerá no céu, não. O céu tem lá o Eterno com os anjos, esperando a restauração feita pelo Messias, porque o Messias, ele nasceu para reinar, ele nasceu para isso. E ninguém, não é nenhuma doutrina anticristã, anti-Messias, tentando estabelecer aí um anticristo para reinar, para entrar lá em Jerusalém, quando estabeleceu o Monte Santo para reinar, vai reinar nada. O renovo é o Messias, ele nasceu para reinar. Quando o anjo apareceu a Maria, a Míriam, né? Quando o anjo apareceu a Maria, o anjo disse que ali era uma promessa, o rei estaria nascendo. E ele vai reinar.
Isso é assunto para um outro vídeo, quando acabar essa etapa desse... Já estou aqui no segundo vídeo sobre a montanha sagrada. Aí virá um vídeo mais curto, falando sobre a entrada triunfal na sua segunda vinda. Está no livro de Ezequiel. Muitos até já sabem. Então, traz-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus, em verdade e em justiça. Então, isso não vai acontecer no céu, não. Será no milênio de restauração. Depois do milênio de restauração, do reinado do Messias, foi para isso que ele veio. Ele está aguardando o estabelecimento na sua segunda vinda. Não queiram tirar o cedro da mão do Messias. Não tentem, mesmo porque vocês não vão conseguir. Porque ele nasceu para reinar. E isso não acontecerá no céu. E depois, o eterno Deus e Pai, como está lá descrito em Apocalipse 22, descerá, porque o apóstolo João, quem não crê nisso, vá lá se entender com o apóstolo João. Diz que eu vi a nova Jerusalém descendo do céu adornada. E bem no último capítulo, no último versículo ali, diz: e Deus tabernaculará para sempre com os homens. Então, quem não estiver aceitando isso, vá se queixar lá com o apóstolo João e com os profetas maiores e os menores. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, ele ensinou até a orar pedindo para vir o reino. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou isso. Para a gente pedir para vir o reino. O reino vinha até nós. E não ele oraria, nos leve para o teu reino, leve a nós para o teu reino. Não, ele diz, venha a nós o teu reino. Aí quando orardes, orem assim. Então, no milênio de restauração, o Eterno irá requerer as riquezas, os despojos que os gananciosos, que a ganância roubou dos povos. Os ouros conquistados nas muitas guerras. Ele irá requerer os despojos de guerra, roubados, saqueados. E isso não será no céu, não. Esses dominadores que vêm roubando o povo. Segundo as escrituras, esses despojos das muitas guerras, esses despojos roubados serão readquiridos no governo do rei, do Messias. Isaías 10, 12. Isaías 10, 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do rei da Síria, e a pompa e a altivez dos seus olhos. Pessoal, na época que Isaías escreveu, ele escreveu como a Síria, o que hoje compreende o Iraque e a Síria, inimigos ferrenhos de Israel até hoje. Só que aqui no período que foi escrito a profecia, ainda não se compreendia. Hoje compreende essa região
o Iraque e a Síria. Mas naquela época que foi escrito, o nome da região era uma só, era a Síria. Hoje continuam-se os mesmos inimigos de Israel, só que divididos em Iraque e Síria. Hoje compreende o Iraque e Síria. E hoje eles se encontram ainda altivos, se fiando nos seus aliados, se fiando no Vaticano, se fiando na ONU, se fiando na Rússia. Eles se fiam em seus aliados, mas a altivez será tirada deles. A profecia diz isso, que será tirada deles, será tirado deles a grandeza do coração do rei da Síria e a pompa e a altivez dos seus olhos. Eles serão rebaixados. Bem, muito obrigada a todos. Tenham todos um bom final de sábado e um lindo início de semana, em nome do Messias. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Eu voltei aqui para lembrar a vocês que deixem o like, compartilhem, comentem nos comentários, tá bom? E muito obrigada a todos.